O que eu vou falar nesse vídeo talvez não te agrade, porque as pessoas vêm aqui em busca de sinais, sintomas de rins fracos e rins com insuficiência. Então, eu queria dizer que hoje eu vou falar um pouquinho desse tema, vou falar de sinais e sintomas, mas eu não quero que você espere o surgimento dessas pistas para você diagnosticar um problema renal, porque assim você estaria perdendo muito tempo, você estaria diagnosticando um problema em uma fase muito avançada. Então, se você se preocupa com sua saúde, em especial com a saúde dos seus rins, esse vídeo é para você. Ah, doutor, mas vai demorar. Não, vamos direto ao assunto e dividiremos esse vídeo em duas partes. A primeira, como diagnosticar uma insuficiência renal antes do aparecimento de sinais e sintomas, que isso é o mais importante. E na parte 2 do vídeo, vamos falar como prevenir o adoecimento renal, como trazer saúde renal. Vamos começar com um caso real para ilustrar um pouquinho esse vídeo e vamos falar de João. João é um paciente de 37 anos que apareceu há 15 dias mais ou menos lá no consultório e esse tipo de caso, gente, sempre acontece. João é um protótipo dos casos que a gente mais recebe no consultório. João tem 37 anos e foi encaminhado por um médico do trabalho, um colega que estava fazendo seu exame admissional. João foi selecionado para trabalhar em uma empresa. O médico do trabalho fez seu exame admissional, pediu alguns exames de sangue e encaminhou o paciente para um nefrologista porque algo estava errado e o médico não queria admitir o paciente antes de um parecer do nefrologista. Bom, seu João chegou lá no consultório, seu João não, né, que é o paciente de 37 anos, João. João chegou lá no consultório e sentou na minha frente e foi isso que ele disse: doutor, fui encaminhado por um médico do trabalho porque ele me falou que meus exames estavam alterados. Você sente alguma coisa, seu João? Seu João queria me dar logo os seus exames. Seu João não, João queria me dar logo os exames dele. Falei, calma, João, eu vou conversar primeiro com você, eu vou fazer seu exame e depois eu pego esse exame de sangue para não me contaminar, é assim que eu faço. E aí eu atendi João, eu conversei, a única coisa que eu consegui extrair de João era que ele estava mais cansado do que o habitual, mas conseguia levar sua vida sem grandes dificuldades. Não tinha enjoo, não tinha vômito, não tinha falta de ar, não tinha inchaço, urinava muito bem, a quantidade estava preservada. Pois bem, no exame físico, botei João sentado, botei João deitado, medi pressão, uma pressão um pouquinho aumentada, de 14/9, e seu João sentou, e aí sim, eu fui começar a olhar os exames de João, tá? E aí me deparo com uma taxa de função renal menor do que 10%. A creatinina de João, não me lembro exatamente o valor, mas era acima de 6, o que dava para a sua idade uma taxa de função renal menor do que 10% seguramente, tá? Ou seja, seu João tinha uma disfunção renal provavelmente crônica com um estágio muito avançado, um estágio 5, tá? Tomei um susto quando vi os exames, olhei a ureia, que é outro exame que a gente observa, também estava alta, dizendo que existem impurezas no sangue. Olhei o potássio, estava normal, tá certo? Um pouquinho no limite superior. E olhei o ultrassom e vi rins de tamanho reduzido. Então, o rim de João já era um rim que já vinha sofrendo há algum tempo, ele nem percebeu, tá certo? Qual é o diagnóstico de João? Doença renal crônica. E aí como é que a gente fala na primeira consulta que João tem doença renal crônica, se João não sente absolutamente nada? João foi encaminhado no momento que ele ia fazer um exame admissional. João estava desempregado há mais de 6 meses, ele ia trabalhar nessa empresa, a empresa queria admiti-lo, mas quando fez os exames, observou que ele tinha uma creatinina aumentada e ele tinha doença renal crônica. Quantas e quantas vezes nós já admitimos pessoas no nosso consultório que a primeira consulta já trazia exame com piora grave de função renal. Aí eu chamei, João, olha o que está acontecendo. E preste atenção vocês também. João tem uma disfunção renal. O rim de João está fraco, está insuficiente. E qual é a função do rim? E eu comecei explicando isso para João, para depois explicar que aquilo estava doente, tá? Então, uma função primordial do rim é fazer a filtração do sangue. E a gente filtra cerca de 190 litros de sangue em 24 horas. Grave esse número que depois eu vou falar mais sobre ele. E a gente tira as impurezas, o rim tira as impurezas do sangue, tá?
provenientes da nossa alimentação, tá? Então ele reduz ureia, ele reduz ácido úrico, ele diminui o potássio, tá certo? Além disso, além de participar da filtração, o rim também produz sangue. Ele participa na produção de hemácias através da liberação de um hormônio chamado eritropoetina. Ele controla boa parte dos minerais do corpo, como cálcio, como fósforo, magnésio, cloro, sódio, tá? E ele participa também da ativação da vitamina D, sendo um importante componente na produção de matriz óssea, tá? Então o rim também tem ligação com a produção de um osso saudável. Então quando o rim ele vai ficando fraco, ele vai perdendo as suas funções, ele deixa de filtrar o sangue, ele deixa de produzir células sanguíneas, então nós podemos observar anemia, tá? E ele acaba perdendo toda essa função que eu acabei de falar. Isso aconteceu com o rim de seu João. Isso não aconteceu semanas, meses. Isso aconteceu de anos a anos. Imagine se todas as pessoas esperarem ter um sintoma de insuficiência renal para procurar atendimento. Elas vão chegar na situação que o João chegou, tá? 50% das pessoas que começaram a hemodiálise, elas começaram de forma emergencial. Elas começaram, na primeira consulta, o nefrologista já indicou essa pessoa a fazer hemodiálise. Não dá para esperar sintomas para procurar um nefrologista, para fazer exames que rastreiem a função renal. Não dá para esperar, gente. E aí eu queria dizer, o primeiro sintoma de insuficiência renal, nenhum. A pessoa é inteiramente assintomática. Ela não sente dor de cabeça, ela não incha, ela não tem alteração da coloração da urina, do aspecto, da qualidade da urina. E por que isso acontece? Porque o rim tem uma grande capacidade de adaptação. Lembra que eu falei que ele filtra 190 litros de sangue por dia, nas 24 horas? O rim, quando está filtrando 150, ele consegue dar conta. Quando está filtrando 100, ele consegue dar conta. Quando ele está filtrando 50, ele começa a dar sinal de que está ficando fraco, mas consegue dar conta. E aí quando está funcionando ali 10, 20, 30%, aí que a gente observa que começa a aparecer alguns sintomas. Então, boa parte dos pacientes que desenvolvem insuficiência renal, eles são inteiramente assintomáticos. Então, doutor André, vamos chegar ao primeiro objetivo do vídeo. Como é que a gente descobre que tem doença renal se o paciente não tem sintomas? Fazendo exames de rotina. Toda pessoa que tem fator de risco para a doença renal tem que fazer creatinina e tem que fazer exame de urina. Tem hipertensão, tem diabetes, tem história familiar, tem fatores de risco para a doença renal, tem obesidade, tem infecção urinária de repetição, tem pedra nos rins, tem que fazer um exame de sangue chamado creatinina e tem que fazer um exame de urina chamado sumário de urina, porque a gente vai conseguir identificar um problema de doença renal crônica, de rim fraco, lá no início. E não vamos indicar, como eu vou indicar para João, diálise de cara. Eu tenho alguma coisa a ser feita, eu tenho como postergar a evolução da doença. E se a creatina estiver normal e o exame de urina estiver normal, eu tenho como prevenir o desenvolvimento da doença renal, tá bom? Aí você me pergunta, mas nos que tem sintomas, qual o mais comum, que a gente mais vê e consegue mais ajudar, é o aumento da pressão arterial. Principalmente se o paciente tem uma hipertensão de difícil controle, usa muitas medicações e é um paciente muito jovem. Então, se a gente identifica essas três características, a gente pode chegar à conclusão de que o paciente pode ter uma doença renal. Aí eu pergunto, qual é o principal sintoma de pressão arterial elevada? Nenhum, assintomático. Tá? Então, o primeiro sinal de doença renal, a gente não percebe porque os pacientes são sintomáticos. Um segundo sinal, que é hipertensão, a gente também não percebe se não aferir a pressão. A maioria das pessoas que têm hipertensão, elas não têm qualquer tipo de sintomas, tá? Mas vamos falar, doutor, você está me enganando já. Fala aí alguma coisa que de fato pode aparecer. Vamos falar então de um terceiro sinal sintoma, que é o cansaço, é a astenia. E João chegou dizendo que tinha isso, mas ele não conseguiu diferenciar se era uma coisa do dia a dia, da correria do dia a dia, ou se realmente ele estava doente, tá certo? Então a astenia, o cansaço provocado pelo acúmulo das toxinas, das sujeiras que está presente no sangue, que o rim não está filtrando.
tá? Um quarto sinal, sintoma que a gente pode observar é o inchaço nas pernas, porque o rim excreta o excesso de líquido. Se o rim não funciona, a gente observa o surgimento de edema, lembrando, em fases mais avançadas. Quinta coisa que a gente pode notar, espuma na urina ou sangue na urina. E um sexto sinal, sintoma, pode ser o acúmulo de potássio, que pode provocar arritmias graves, fraqueza, e é uma das situações que nós mais tememos e indicamos diálise de urgência, é por conta da elevação do potássio. Gostaria de frisar novamente, nós temos hoje, realizando hemodiálise, mais de 150 mil pessoas aqui no Brasil, e mais de 30, 40, 50% dessas pessoas, elas começaram a realizar hemodiálise com muito poucos sintomas. Então, um diagnóstico precoce, fazer exame de sangue e de urina, é fundamental para prevenir o desenvolvimento ou a piora da função renal. Um número alarmante de 10% da população mundial, e isso acontece também no Brasil, tem doença renal crônica, e a grande maioria, de fato, nem sabe que tem a doença, já que, como a gente falou, ela é uma doença silenciosa, tá certo? Então, eu fiz minha creatinina, eu fiz meu exame de urina e não observei absolutamente nada. Ou então observei uma alteração discreta desses exames. O que é que eu tenho que fazer? Como é que a gente previne ou o desenvolvimento ou a piora da função renal em pessoas que já têm doença renal crônica? Primeira coisa, controlando a pressão. Controlar a pressão é fundamental para evitar piora ou surgimento de doença renal. Lembrando que hipertensão e diabetes são as principais causas de doença renal, são as principais causas que levam a pessoa a realizar a hemodiálise, tá certo? Outra coisa, controlando o açúcar no sangue em quem é diabético, controlando o peso. A gente sabe que a obesidade está diretamente associado com desenvolvimento de doença renal crônica. Controlando a alimentação, consumindo menos sal, tá? Ingerindo quantidades adequadas de líquidos, evitando a desidratação. E uma coisa muito importante, evitando o consumo indiscriminado de medicações, como o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, todas as medicações que provocam toxicidade renal direta. Prevenindo também infecções urinárias de repetição, principalmente infecções altas, em que envolvam não só a bexiga, não só causem cistite, mas causem também infecção do rim, como a pielonefrite, tá? Prevenindo o surgimento de pedra nos rins, de cálculos renais, como eu disse, bebendo bastante água. Se a gente consegue fazer essas medidas, se a gente consegue atuar nessa prevenção, a gente vai, de fato, reduzir muito a chance de desenvolver doença renal crônica, ou naqueles que já têm doença renal crônica, evitar a progressão rápida para estágios mais avançados de doença renal e, às vezes, até da realização de hemodiálise, tá bom? Então, esse vídeo é um alerta dizendo, não espere sinais e sintomas para buscar problemas renais. Isso pode custar muito caro, tá certo? Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos falando de doença renal crônica, e dá um like, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima oportunidade, tá bom? Até lá!